continuar as reflexões e as meditações do dia a respeito do Sermão da Montanha, eu proponho assim que vejamos esse sermão como a possibilidade de uma prática espiritual. E quem sabe essa prática possa se converter em um caminho iniciático. O caminho iniciático, quando a gente fala em iniciação, parece que é uma coisa só para alguns e que é uma coisa muito difícil e que se necessita ter condições impressionantes para poder dar esse passo. Mas a iniciação desde que o nosso bem-amado Cristo Jesus abre e rasga o véu, esse caminho torna-se uma coisa possível para todos nós. E uma coisa que somente no coração da gente pode se dar essa decisão de dar o primeiro passo. Iniciação quer dizer isso, dar o primeiro passo. Então vamos lá. Eu tenho que me remeter ao início, para que a gente possa vir caminhando desde Adão e Eva, esse percurso que a gente tem feito até o momento atual. A queda adâmica trouxe para nós uma coisa muito importante, que ela nos tornou cegos para o mundo espiritual. Isso parece uma coisa terrível, mas a nossa missão nesse mundo é justamente conquistar a matéria. Então precisamos nos afastar um pouco, cegar-nos um pouco para esse mundo espiritual, porque senão nossa vontade não seria a de ir na direção da matéria. É tão maravilhoso o mundo espiritual que o material ficaria postergado para sempre. Então, fomos bem tentados para poder dar esse passo à materialidade. Só que isso nos tornou, a Carla disse aventureiros, eu digo errantes. Errantes porque saímos em busca de uma coisa que não conhecíamos. Errantes porque nessa errância nossa, erramos muito. E essa é a nossa forma de caminhar por este mundo, porque nós não temos um manual de funcionamento deste mundo, nós temos que ir conquistando esse caminhar, esse manual, dia após dia, porque as regras parecem mudar constantemente. Então, nós tornamos isso, errantes em um mundo material. Só que tem uma coisa bem interessante, que o legado nosso é o de pecadores orgulhosos. Por quê? Porque nós simplesmente imaginamos que poderíamos ser, naquele momento, iguais a Deus. Redundante. Um trabalho muito grande. Porque nós somos, sim, parte integrante desse Deus, mas somos pequenas faíscas. Somos aspirantes a essa divindade. Então, esse orgulho é o que nos mata. Esse orgulho é o que nos faz cair verdadeiramente, dia após dia. Porque se a gente fosse com humildade a caminhar esse caminho, talvez as coisas seriam bem diferentes. Muito bem, então a gente passou por religiões e religiões através do tempo. Por quê? Porque nessa errância nossa, as hierarquias espirituais tiveram que ir orientando a gente, porque tamanho era o nosso desvio, né? Então foram dando para a gente revelações segundo o estado de consciência em que a gente estava nesse momento. E desta forma foram aparecendo as diferentes religiões.
Essas religiões que a gente conheceu no início, porque nós estávamos lá, não pense que esses primitivos não éramos nós já estávamos lá. Então fomos pautados pelo medo, porque é nessa cegueira do mundo espiritual, o que nos deu? Um pânico de estar sozinhos. Deus não estava mais com a gente, segundo nós, porque a gente já não tinha as percepções que tinha antes, de estar ligados com Ele. Então foram aparecendo de diferentes formas de tentar encontrar-nos com Deus. Assim fomos caminhando, eu não vou me deter nisso muito, porque o tema é outro, mas foram acontecendo diversas expressões religiosas, umas mais toscas, umas mais primitivas, vamos dizer assim, outras um pouco mais sofisticadas, inclusive já tendendo o científico da religião, e outras ao prazeroso de querer encontrar-se com Deus, por exemplo, nas religiões gregas, né? Podemos dizer. Essas religiões foram se tornando cada vez mais complexas, cheias de normas, cheias de preceitos, cheias de sutilezas. E como a gente não foi perdendo essa visão do mundo espiritual de um dia para outro, sino que foi pouco a pouco se distanciando dessa divindade, ainda algumas pessoas tinham contatos sutis com esse mundo espiritual e começaram a usá-los de mau grau. Começaram a usá-los para dominar as outras pessoas, para sugestionar outras pessoas. E então fomos formados de rituais de magia e de muita superstição. Fomos nos tornando cada vez mais adeptos a barganhar coisas com Deus, como bem o nosso irmão Arthur colocou na aula de ontem, quem não veio perdeu uma aula muito bonita. Começamos a barganhar não só coisas materiais com a divindade, mas também coisas espirituais. A gente queria ser, através de uma conduta X, considerada de boa, queria conquistar o céu, queria conquistar terras no céu. Veja a tamanha ilusão que a gente chegou a ter e ainda continua tendo, né? Porque são poucos os que galgam um caminho que leva a cada vez mais sermos conscientes de que somos espíritos em evolução e que nosso caminho é fazer o bem porque o coração manda fazer o bem e não porque alguém nos impõe essa ordem. Como disse, foram aparecendo rituais, ritos, que foram complicando cada vez mais o nosso entendimento de relação com Deus. E aí, fomos errando cada vez mais. Isso só para exemplificar o que já foi dito. E chegamos assim ao que no Êxodo nos conta as 10 pragas do Egito. Esse êxodo que levou a Moisés, cujo nome também simboliza primeiro impulso para ir na busca da divindade. Moisés nos remete a isso. Ele queria realmente ir a encontrar a divindade, por isso que ele foi buscá-lo em uma montanha. Só que a nossa mente era pequena, era infantil nesse tempo. E ele queria, como bem deve ser, ir a encontrar essa divindade, ir para o céu, só que levar todo mundo. A quem ele tinha que levar? A quem tinha que tirar da materialidade?
aos israelitas, aos judeus, que estavam escravos da materialidade, escravos serventes dos egípcios, que os dominavam através da magia e da superstição. Então, a primeira tentativa foi bem frustrante, porque ele tentou levar esses judeus pela força e não deu certo. Eles se rebelaram e não quiseram ir. Então Deus fala com ele novamente e nessa montanha e explica como tem que ser. Moisés disse que não tinha o dom da palavra, e isso a gente sabe por quê, né? O dom da palavra é uma coisa que se conquista através da pureza. Talvez alguma coisa nesse sentido ele tinha tido, né? Não vamos a julgar aqui o assunto de Moisés. O negócio é que ele não podia falar. Porque a gente não julga ninguém, né, cara? Então, ele tem a Arão que tem a possibilidade de falar com o faraó e de ir pedir a ele para deixar sair aos judeus de Egito, né? Porque eles estavam lá, como a Carlinha apontou anteriormente, conformados, né? Somos escravos da matéria, mas aqui está bom, está quentinho, está ótimo. O Egito comprovaram para a gente que nada se consegue se for pela força. As coisas têm que vir do coração, de dentro para fora. Se dentro de nós não estamos dispostos a trilhar o caminho da bondade, esse caminho não acontecerá. Então, a verdadeira transformação interior se dá ali. Nós tocamos esses hábitos culturais que são atávicos e que são negativos por outros que são verdadeiramente nossos, melhores e que nos encaminham com um passo mais certo. Então, nos deparamos com a solidão. A gente estava falando sobre solidão ontem à noite. E essa solidão, esse deserto, são estados inerentes à alma quando ela está disposta a fazer essa passagem. Porque o que é a primeira coisa que acontece quando alguém diz: não, gente, eu não como carne mais. Não, gente, não bebo mais. Perde todos os amigos. Todos os amigos vão embora. E a solidão chega. Mas muito mais do que isso, a compreensão de que estamos sós, porque optamos por cegarmos a tudo o que é espiritual. Deus está aí, está fora de nós e dentro de nós, mas nós não compreendemos isso. Quando digo não compreendemos, não vivenciamos esse Deus dentro de nós. Então, o crescimento espiritual começa com essa sensação de solidão, de que eu chorar eternamente porque eu sou um estúpido que não consigo perceber Deus. Essa experiência de desterro necessária é ótima. Por quê? Porque para testar a nossa musculatura espiritual, precisamos fortalecer o nosso caráter, a nossa essência. E isso só se dá quando a gente se depara com o sofrimento. O dia que você diz: putz, hoje não tenho o que comer, e agora? O que eu faço? E diz: oh, Senhor, estou aqui, hein? Sou seu filho. Vamos lá? Ver se me arranja alguma coisa, ver se faz alguma coisa por mim.
Deixa eu dar entrada. Né? Vamos batalhar um pouquinho. E você sai, encontra trabalho, encontra alguém que convida você para um café, no caso Alexandre. Então é assim, a gente encontra os auxiliares visíveis de Deus na terra. Vamos lá. Já falamos sobre a idolatria e a sensualidade, que são as tentações da carne que mais nos pegam, né? Por quê? Porque quando falamos em sensualidade, estamos falando até de comer uma comida maravilhosa e ela se torna um prazer quase sensual dentro de nós, né? Então não vamos circunscrever-nos ao assunto sexualidade com a sensualidade. Há muitas formas da gente cair na tentação via sensualidade e via idolatria. Nós idolatramos a nós mesmos, não é? Olha aí. Mas nós gostamos muito de ser quem somos. E para livrarmos desse pequeno ego, é um sofrimento muito grande, que temos que chegar ao ponto de dizer, não, agora vou acabar com essa história, né? Porque já não dá mais, porque senão vamos morrer novamente com o mesmo eguinho chinfrim com que nascemos, né? Vamos lá. O meu eguinho não é chinfrim. Vamos tirar você da parada aqui. Então, os 10 mandamentos nos foram dados como leis que regem com muito rigor, mas que só aqueles cujo coração está aliviado conseguem seguir com tranquilidade. Os outros, que não conhecem nem misericórdia, nem compaixão, sofrem quando não conseguem aceitar esses 10 mandamentos. E no ápice da nossa materialidade, com todos os erros terríveis que a gente cometia, chega o Filho amado do Pai. Ele vem para propor a nós uma outra via de agir nesse mundo, para poder acelerar nossa volta à casa do Pai. Ele nos traz como proposta o amor, que é uma coisa que ainda a gente desconhece. Carla bem nos apontou esse amor grande e esse amor pequeno. E nós continuamos aferrados ao amor pequeno, ao amor dos nossos bens, sejam estes físicos ou sejam estes não visíveis, porque esses são os bens mais difíceis da gente entregar e se livrar também deles. São atitudes, são nome na sociedade, são coisas que são impalpáveis, mas que são bens que também precisamos renunciar, aos quais também precisamos renunciar. No batismo fica então sacramentado o ministério de Jesus Cristo na terra. E ontem também a gente falou muito sobre isto na aula do Arthur, dizendo que esse momento em que a água limpa os corpos de Cristo é que ele está pronto para uma revelação. A gente sabe que é Jesus que entra a essas águas e é Jesus Cristo que sai dessas águas. Então, se dá um momento de transição nessa passagem marcada pelo batismo. E talvez seja isso que me fez trazer para vocês essa ideia. Porque é em determinado momento em que você se torna apto para que as revelações do alto possam acontecer na sua vida. E isso se dá no batismo. Vejam quão longe a gente está disso. Vamos lá?
No entanto, estamos cada vez mais perto também. Tá? A multidão seguia o Cristo, mas foram muito poucos os que realmente ouviram Ele. Por quê? Porque não temos ouvidos de ouvir e não temos olhos de ver. Mas a misericórdia dele era tal que ele conseguia falar de tal maneira que aquele que não tinha um caminho espiritual já pronto e aquele que já o tinha, como por exemplo Mateus, que ele já tinha um caminho espiritual galgado anteriormente, escutassem a mesma coisa, codificassem e saíssem agindo segundo o seu estado de consciência. Montanha, o sermão da montanha, chegamos a ele por fim. A montanha é um lugar alto, onde podemos ver com clareza. Isso fica no nosso corpo, no cérebro. Para isso, a gente tem que transitar pela coluna vertebral. São 33 vértebras, que vão desde a região sacral até o Atlas. O Atlas é a primeira vértebra cervical que sustenta a nossa cabeça. Ela tem que estar em tal grau de equilíbrio para que nossa cabeça fique alinhada, que são poucas as pessoas que conseguem. Mas a gente caminha para isso. Por que isso? Porque precisa ser de uma vida reta, de uma vida ajustada, alinhada com Deus. Para quê? Para que as nossas glândulas endócrinas comecem a trabalhar desde a região sacral até a região craniana. E que isto dê como consequência a união da atividade das 7 glândulas bem simbolizadas no nosso símbolo da cruz pelas 7 rosas vermelhas, para que a visão clara possa acontecer. Então, quando o nosso irmão Git fala, mas segundo a montanha, a gente não pode nem falar, porque isso é só para grandes iniciados. Sim, mas em algum momento temos que falar disso. Precisamos saber aonde estamos e para onde que a gente tem que ir. E que esse seja o ideal que nos mova na nossa caminhada espiritual. Se eu quero ser um clarividente, é óbvio que eu vou ter que limpar as minhas glândulas endócrinas de toda impureza, de todo desamor, de toda inveja, de todo egoísmo. São muitas as condições, mas em algum momento temos que começar. A proposta, então, é ascender essa montanha para poder alcançar as revelações que nos vêm do alto. Católico por natureza, porque quase todos somos, né? Sabe que o sermão é quando o padre começa a mandar um monte de recados para a gente. Mas um sermão não é isso. Um sermão é uma conversa. É uma conversa agradável, que propõe fins religiosos. Não é para apontar, e sim para se congraciar com os que estão ouvindo. E isso foi o que o Cristo fez quando ele nos deu o sermão da montanha. É conversar em uma sequência lógica para que todas as pessoas possam entender esse assunto. Okay? Os que falam sobre o sermão da montanha na Bíblia são Mateus e Lucas. Mateus era
judeu, como falei anteriormente, já era um iniciado, provavelmente, segundo Arthur, era já um iniciado de 4º grau, e se Arthur diz, eu estou apontando seriamente nisso, estou acreditando nisso. Então ele já tinha uma bagagem para poder escrever sobre o assunto. E Lucas era médico, já estava um pouco mais distante das coisas, de tal maneira que o que são 7, 8 bem-aventuranças anteriores se transformam em 3. Vamos lá? O que são as bem-aventuranças? Como bem explicou nossa irmã Carla, são estados de santa felicidade. Não é uma felicidade qualquer. E somente aquele que vislumbrou uma santa felicidade sabe o bom que isso é. Né? Por quê? Porque essa santa felicidade permite a quem vislumbra transcender os erros cometidos. Não é purgar os erros cometidos, é elevar-se acima desses erros. E não julgar a quem ainda os comete, porque nós estivemos já nessa condição de pecadores. Quando, quer dizer, não que eu esteja nessa condição, pelo amor de Deus, mas quando se transcende o erro, você consegue ver ele por cima. E analisar por cima uma coisa é vê-la com mais amplitude, desde vários ângulos de vista, e então pode começar a migrar a uma dimensão que leve a um plano mais espiritual. As bem-aventuranças são promessas que Cristo nos dá para aquele que com humildade se propõe a seguir os seus ensinamentos. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, se eu penso em reino dos céus, não tem nada a ver com as minhas posses terrenas. E isso não quer dizer que eu não deva tê-las. Mas as posses que me foram dadas por graça de Deus precisam ser utilizadas para o bem do meu irmão, para o bem do outro. Porque se eu sou usufruir dos dons materiais que me foram ofertados, eu estou sendo egoísta, simplesmente. E estou longe de atingir a bem-aventurança. Primeira coisa, por isso é que os pobres em espírito detentam o reino dos céus. Por isso que eles sabem aonde que fica esse reino. E se tiver que ir de carro para o céu? Como é, Alexandre, me dou o direito de calar. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então, aquele fato da gente se desesperar e se angustiar por esse vazio que acontece no nosso estômago quando não sabemos aonde está Deus, qual é o rosto dele, por que ele não me escuta, ou por que eu não escuto. Que há de se perguntar isso mais do que nada. Por que eu não escuto Deus? Por que os meus ouvidos são tão tapados que não consigo nem ouvir, nem ver Deus? Quando em cada canto do nosso caminho existe uma flor, existe um pássaro, existe uma nuvem,
existe uma mostra de que aí está Deus. Mas nós queremos um carro, queremos uma casa, queremos uma viagem, queremos. O nosso corpo de desejos nos escraviza ainda hoje, como nos escravizava no tempo dos egípcios. Então, esses que choram porque não conseguem sentir Deus, serão consolados, porque no meio das suas lágrimas, talvez Deus apareça, porque encontre sinceridade no coração dessas pessoas. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Para mim é uma coisa bem enigmática esse assunto, porque como assim? Manso é aquele que não faz, que não exerce violência, que diz amém a tudo, que concorda com as coisas, que é inofensivo. Uma pessoa mansa é aquela que dá ao tapa a segunda face. Então, esses serão os donos da terra? Sim, porque eles vão entender que tem que esperar e vão se ajustar às leis divinas para que, em algum momento, possam ser merecedores de uma terra onde a fraternidade se concretize, uma terra onde não existam rivais nem competições desleais, onde podamos compartilhar o pão e compartilhar a vida que flui através de todos nós, de toda a terra. Esses serão abençoados, eles serão os donos da terra. Você acha que a rebeldia é um defeito do caráter? Eu acho que é um equívoco, né? Rebelar-se já nos mostrou que não nos leva a lugar nenhum. Os orientais isso praticam bastante bem, né? Eles esperam a agressão e simplesmente se afastam daquela agressão e deixam que a força perca o seu vigor. Eles não ofendem ao que está ofendendo, mas deixam que ele próprio caia no seu excesso de força, na sua má utilização da sua força. Bem-aventurados os que têm fome e têm sede de justiça. As imagens talvez até sejam toscas, mas é isso mesmo. Quem ainda tem fome de matéria, de comida mesmo, está com o pé no caminho. Porque ele vai perceber, quando satisfaz essa fome, que não era por aí. A fome é em outro lugar. A fome que temos é a fome de Deus. É a fome de ajustar-nos a essas leis, a esse amor que Ele nos dá, a essas promessas que Ele nos fez. Não se trata de justiça como a gente entende normalmente. Vou tirar isso porque já esquentei demais. Não se trata de a gente querer justiça do mundo. A justiça que a gente está buscando é a justiça de Deus. É o ajustamento que a gente tem com Deus. É a alegria de poder saber que estamos fazendo desde nossa consciência interna, desde nosso foro interno, que estamos fazendo o que é correto. Mesmo que o que é correto para nós não seja para os outros.
que é o tema da palestra anterior que a gente teve. Né? Às vezes estamos fazendo uma coisa que é loucura para as outras pessoas, mas nós sabemos que é assim, que tem que ser assim. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E essa misericórdia nasce do coração. Não consigo ter um exemplo melhor do que um Francisco de Assis, que conseguia falar com os animais, porque sabia que eles estavam entendendo. Né? Falar não no sentido tonto que a gente fala com os animais ultimamente. Ai, filhinho. A gente sabe que animal é animal e gente é gente. Mas existe um elo de ligação entre o ser homem e o ser animal. E há uma obrigatoriedade da nossa parte de proteger a esses irmãos pequeninos, não com essa infantilidade do que a gente faz, mas de verdade. Sendo vegetarianos, por exemplo, né, estamos protegendo os animais, dando melhor possibilidade de que eles habitem a terra. Estamos dando um passo para essa misericórdia que nos é pedida e nessa bem-aventurança. Porque nós não podemos fazer que as nossas carências façam com que esses animais fiquem em uma condição também de, como diria? Brinquedos, não são autônomos os animais. Né? Então, há uma necessidade de a gente começar a pensar um pouco melhor sobre eles. Vamos lá? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus. Também não consegui uma imagem melhor do que uma criança que ora com respeito e com verdadeiro amor e com um coração limpo de qualquer egoísmo. Né? Então, acho que essa imagem fala muito mais do que 1000 palavras que eu posso dizer. O não ser egoísta é uma coisa fundamental para que comece a se formar dentro de nós alguma pureza no coração. Não se trata de ser puro porque se é simplesmente casto naquelas partes. Não se trata disso. Ainda bem. A castidade está em outro lugar. A castidade está na retidão de caráter, no poder ser puro e sincero para com o meu irmão, mas especialmente em poder ser honesto comigo mesmo. Porque, como falamos anteriormente, eu não sei se eu cheguei a falar, mas é somente na solidão que a gente consegue ser honesto consigo mesmo. E aí pode começar a ser honesto com os outros. Por quê? Porque não há nada que a gente faça melhor nesta vida do que ser a gente mesmo. Com todos os nossos defeitos e com as qualidades que estamos guardando durante esta vida. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Promover a paz não é ir a olho, não é ir a estabelecer regras e normas, ditames, onde está existindo desavença e guerra. Se trata primeiro e inicialmente de promover a paz dentro de nós, porque o inimigo nosso somos nós mesmos, já foi dito. Com quem temos que estabelecer a primeira paz é com nós mesmos. Aceitarmos do jeito que a gente é.
com todos os nossos defeitos, com todas as nossas limitações, para poder começar a aceitar aquele que está do nosso lado. E que é quem, com mais avidez, nos mostra quem somos nós. Porque quem está perto de nós é um espelho para a gente. Ele nos diz constantemente quem nós somos. Viu? Viu? Ok. Então, espera um pouquinho. Então, serão chamados filhos de Deus por quê? Porque quem encontrou a paz começa felizmente a irradiar. E quando começa a irradiar a paz, os que estão perto encontram a paz. Então, quem chegou a essa paz interior começa a irradiar uma harmonia, uma tranquilidade. A casa da pessoa, você diz, nossa, como a gente se sente bem aqui, né? Que delícia estar aqui com você. Por quê? Porque essa pessoa está irradiando paz, está irradiando coisas boas para você. Então, dá uma dica aí. Vamos lá. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça. E entendamos aqui justiça como anteriormente foi falado, por justeza, por ajustamento. Quando uma pessoa se ajusta às coisas, às leis naturais, ela começa a irritar os outros. Infelizmente. A pessoa mais boa, aquela que é bondadosa, aquela que é reta, aquela que está tudo bem, ela irrita os outros. Por quê? Porque ela nos faz ver que eu estou longe de ser aquilo que ela já está sendo. Então existe um quê de inveja nesse olhar nosso. E por isso é que a gente persegue aos que já estão no caminho. E coloca travas, e coloca empecilhos, e chega inclusive a torturar e matar essas pessoas. Por desrespeito àquele caminho que eles encontraram para se comunicar com Deus. Porque a gente viu que são muitas as religiões. E ninguém de nós pode dizer esta está certa, aquela está errada. Existe uma obrigatoriedade nossa para aceitar com respeito a escolha do nosso irmão. Essa é uma das condições para que o reino dos céus nos seja dado. Respeitar a escolha do outro. Às vezes é muito difícil, gente. Muito difícil. Mas a tentativa tem que começar em algum momento. Bem-aventurados sereis quando por minha causa vos insultarem, vos perseguirem e mentindo dizerem tudo mal contra vós. Por alguma razão isso ficou por último, né? Não foi à toa que essa bem-aventurança foi a última a ser nos oferecida. Vejam quanta coisa um discípulo precisa aceitar e sofrer. Mas ela não acaba ali. Eu falei muito tempo, mas não estou entendendo esta bem-aventurança. E era verdade, eu não estava entendendo mesmo, porque ela não termina ali. Ela disse: alegrai-vos, está falando desses bem-aventurados, e exultai, porque é grande nos céus a vossa recompensa. Ele não está dizendo que vai ser aqui a recompensa. É grande nos céus a vossa recompensa, pois assim perseguiram aos profetas antes de vós. Isso quer dizer que esses que estão sendo
insultados e perseguidos, já foram profetas. E nós não os reconhecemos. E deles é o reino dos céus. E a recompensa está lá. Tá? Em síntese, as bem-aventuranças conseguem unir a mística e a ética, tanto de Oriente como de Ocidente. Nós temos a misericórdia, a compaixão, a dedicação, o amor. E tudo isso, se a gente vai a buscar nas religiões, tanto orientais como ocidentais, são as coisas que elas nos estão pedindo constantemente. Agora, o que não podemos perder de vista é que essa síntese se dá naquele grande sol que é o nosso ideal, o Cristo. Não podemos nos confundir com as religiões lunares, nem mercuriais, nem jupiterianas, nem uranianas. Ainda não chegamos ao Sol. E ele é o nosso ideal. É o sol do amor que tem que governar o nosso coração. Essa é a nossa caminhada. E aprender, como disse Lao Tse, é uma coisa que se faz devagar. Uma coisa de cada vez. Não queramos ser bem-aventurados amanhã, porque certamente não seremos. O Mahatma Gandhi disse que esse pedacinho de Novo Testamento, se ficasse só isso, ele já seria um documento máximo para conseguir a espiritualidade. Santo Agostinho nos disse que ele é um tratado de moral. Por quê? Porque ele consegue unir o Velho Testamento, o Novo Testamento, em 8 frases. Vejam tamanha dimensão espiritual que esse texto nos remete. E Rodin, que é uma pessoa que estudou bastante esse texto, nos disse que ele é o núcleo do Novo Testamento, a alma do Evangelho, onde se soma todo o ensinamento do Evangelho. Então, essa porta é uma porta que precisamos abrir para poder caminhar e abdicar ao pecador, que a gente sempre foi e que continua sendo, para revestir esse pecador de um homem novo em Cristo. É um caminho na direção da harmonia espiritual. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e a sua justeza, e o resto será dado por acréscimo. Essa é a atitude que todo este sermão está nos convidando a ser. Ela é a que nos leva ao alto. Mas me atrevo a colocar uma bem-aventurança em som de brincadeira para finalizar. E disse: bem-aventurados os que colocaram o pé no caminho. Nós, gente, estamos aí, tá? Agindo e esperando a graça de ser considerados como colaboradores incansáveis e fiéis para a realização do ideal crístico. Que possamos ser verdadeiros servidores do Cristo. Que as rosas floresçam em nossa cruz. Não,